Então, pessoal, estou aqui em frente ao perfil do Gabriel Piauí, que, como todo mundo sabe, é do MBL, né? Mas tem algumas pessoas comentando que, olha só, mas o Gabriel Piauí foi expulso do MBL. Ele saiu do MBL. Não, cara. Do que eu havia sacado aqui, em outros posts, né? As pessoas andaram comentando que o sujeito ele foi prejudicado em relação ao Renan ter tirado a pré-candidatura a deputado por São Paulo, né? E isso aí aconteceu por quê? Porque haviam soltado um print de zap, dizendo que o Gabriel, ele chama o Renan de louco, né, de desequilibrado, mas que ele seria um gênio porque havia criado um partido. Porra, mas o Piauí, ele meio que havia ignorado o fato de que o Renan só conseguiu criar esse partido omissão aí, por quê? Por conta, né, do aval do chato de toca do STF, cara. É por isso que não dá para você dizer que o MBL ele é contra o sistema, não. Ele é parte, ele é braço do sistema, mesmo que seja, né, um bracinho de tiranossauro, né? Só que ele é um braço do establishment, cara, é um braço do sistema. Mas enfim, aí aconteceu esse tipo de coisa, né? Provavelmente. E tem outra coisa a qual havia prejudicado, né, esse Piauí aqui, né? Foi que os dois ex-MBL, né, o Gabriel Costenaro e o Ben Ponte, certo? Eles haviam ido em um programa estilo podcast aí, que até é de um cara o qual eu tenho uma certa consideração, certo? E eles haviam soltado os podres, sobre tanto o Piauí, sobre outras personagens do próprio MBL. E o que o Piauí havia feito contra isso aí? O que em resposta, né? Ele chamou a trupe dele, onde está inclusive um ex-GCM, né? GCM esse que havia sido coprotagonista daquelas palhaçadas do Piauí e sua trupe contra os flanelinhas, certo? E foram lá tentar intimidar os caras. O Tiff até havia dito que, olha só, mas esse tipo de comportamento aí é de bandido, cara. É de criminoso. Eu concordo. Eu concordo, mas mais do que isso aí é comportamento de moleque, cara. É de moleque. E o Piauí, por mais que ele aparente ter uns 40 anos, né? Ele tem uns 27, eu acho, né? Ele agiu como um moleque, agiu como um adolescente. Mas é tipo assim, cara, se o Ben Pontes e o Costenaro fossem lá conversar com ele, iria acontecer o quê? Porque se eles fossem apanhar, o Piauí seria processado. O Piauí, esse ex-GCM aí, inclusive o Piauí, em relação às suas palhaçadas contra os flanelinhas, né? Os quais inclusive também haviam sido acossados pela e-girl do MBL, né? Que não está mais no MBL, certo? O Piauí ele tinha à sua disposição lá, né, nas palhaçadas contra os flanelinhas, dois GCMs. Tinha um careca, né, e tinha um não careca, certo? E o que estava aqui, né, para intimidar o Ben Pontes e o Costenaro, né, era o não careca, certo? Aí aqui, ó, influenciador nas mídias. Tá, isso aqui a gente já sabe, né, que o Piauí é um influenciador digital, né? O excesso de confiança pode. Aqui. O excesso de confiança pode te colocar em lugares muito perigosos. Cuidado. Tá passando aqui uma ameaça pra quem? Né? Vamos ver aqui. Tá falando pra você mesmo, seu infeliz. Aí aqui. Franga Zé Tretinha. Ah, sim. Isso me fez lembrar que o Renan e os cupinchas lá da Alta Cúpula, né, aquele Junito, né? Eles haviam determinado para que os militantes do MBL não ficassem fazendo tretinhas, né, com haters, né, supostos haters do MBL, cara. Eles poderiam fazer isso aí depois das eleições. E por que eles determinaram isso aí? Por quê? Porque não querem a imagem do Renan Santos mais queimada do que já está. Porque de qualquer forma, cara, o Renan, ele, até por ser um candidato, não, até por ser não, eu acho que se fosse grande também teria o mesmo efeito, né? Ele pode acabar sendo conhecido aí do grande público como sendo um sujeito desequilibrado, um encrenqueiro, blá blá blá, né? E, ó, vou reformular o que eu havia acabado de comentar. Se ele fosse conhecido tipo um Flávio Bolsonaro da vida, ele até poderia, né, apaziguar esse tipo de situação aí. Mas sendo um sujeito conhecido e sendo um cara que já está
sendo recentemente aberto aí pro grande público, cara, se ele pegar essa pecha de sujeito encrenqueiro, louco e desequilibrado, cara, vai ser muito ruim para ele posteriormente. Porque, como eu havia dito, né, em um vídeo, o Renan, ele não vai parar aqui na pré-candidatura a presidente. Ele vai tentar outra coisa. Ele vai aproveitar agora que é minimamente conhecido, e que provavelmente vai ser mais conhecido, né, até outubro, para, né, tentar aí ou ser um deputado, um vereador. Eu acredito que candidato a presidente não vai ser mais, né? Mas enfim, que recado pro Chico Linguiça. Em resumo, cuidado com o Tour de Blonde em lugares perigosos. O excesso de confiança faz você flertar com góticas. Cara, mas isso aqui, eu vou comentar aqui o que o Batista lá, né, o gordão lá, havia dito. Isso aqui foi amplamente explicado, cara. Foi amplamente explicado. O Piauí, ele havia dito que é por conta de algumas palavras aí que foram mal interpretadas pela própria e-girl do MBL, né? Ele não havia assediado ela, mas ela havia entendido que sim. Mas nesse sentido aí eu creio que ele estava correto, cara. Né? Parabéns, Piauí. Agora você foi promovido a capanga do Renan Santos. Aqui o excesso de confiança pode fazer com que você ache que é bonito e flertar com uma gótica mesmo tendo mulher e filhos. E depois levar um fora tão fodido que ela teve que se pronunciar e você não satisfeito. Mas ela se pronunciou por conta da explicação a qual ele havia dado, né, de que não havia assediado ela. Eu lembro disso aí, eu fiz um vídeo reagindo, né, a essas duas explicações aí, cara. Porra, mas... sim, vou ter que comentar de qualquer forma. Mas é complicado você levar sua mãe pra essas tretinhas políticas, né, não, cara? Tipo que foi o que a Mabel Palumba havia feito, né? Não satisfeito faz live acusando ela de corrupção. Porra, mas ela não tava ganhando tá, isso aqui é outra coisa. Sim, você pode até mesmo tomar fora de uma gótica por excesso de confiança. Falou o cagão que foi acompanhado de 20 seguranças encarar o desafeto. Muita confiança nos torna vulneráveis. Igual você todo confiante com uma manada do lado indo pra cima do magrela do bem ponte. Muito imundo mesmo. É verdade que tu correu de debater com Daniel Miorim? Aí, eu nem sabia disso. É que eu tô falando, o Miorim, ele também se põe muito, né, ia falar o que mesmo? O Miorim, ele também se prejudica muito indo debater com o esquerdista, cara. O Piauí é esquerdista. Mas não, ele é oportunista porque até pouco tempo ele era bolsonarista, né? Cara, mas acontece que a partir do ponto em que ele entra em um partido, né, pequeno como o Omissão, certo? E ele acaba concordando. Não, ok. Você até pode falar que ele não concorda, né? Mas ele acaba fazendo parte, né, de todo aquele pensamento, né, envolvendo o que? Mais Estado, né, para cima da população, cara, ele acaba sendo um esquerdista, propriamente dizendo, né? É verdade que tu correu de debater com o Miorim, essa é a melhor das armadilhas, difícil de plantar, fácil de cair, não sei. Essa aqui é o Temer. Calma, vagabundo. Teu dono tá deixando você usar as redes sociais sem autorização dele? Comédia. Olha a cara desse mané metido a brabinho, um trouxa que só anda encangado com macho do lado pra se garantir, bunda mole fanfarrão. Você é um aproveitador de merda, nunca quer a missão. Mas a missão é uma renca de aproveitadores, cara. Todo mundo ali, da alta cúpula, da, entre aspas, série B do MBL, né, do Omissão, é uma renca de aproveitadores, cara. Isso vai desde lá em cima, né, do Renan, passando pelo Arthur, passando pela Ana Hering, né, passando pela Espectro Cinza que saiu, passando, uma porrada de gente lá, cara. Sim, claro, né? Passando pela Amanda Vitorazzo, todo mundo ali, cara, é aproveitador. Não sobra um ali. Não sobra um. As únicas pessoas que os caras realmente acreditam, os caras estão fazendo a coisa certa, eles são o que mesmo? Eles são, digamos assim, incorruptíveis, né?
é a militância, cara. São o gado. As cabeças de gado do MBL e que vivem, inclusive, né, alguns deles, o dia inteiro em redes sociais defendendo os caras sem ganhar nada, cara. Sem ganhar uns 5 contos ali pra tomar um pingado com pão. Se bem que eu acho que o pingado ele é um pouquinho mais caro, né? Mas beleza. Você é muito esquisito. Ainda vai dar muita dor de cabeça pros tontos que ainda não te expulsaram. E o pior é que em relação ao print do Zap lá, né? O Piauí também comenta que se der merda ele volta pro bolsonarismo, cara. Mas o próprio Ben Pontes havia dito lá, né? Pô, esqueci o Ben Pontes, ele havia dito que o Piauí ele havia se queimado lá no bolsonarismo. Eu acho que até para ele voltar para lá vai ser difícil, né, cara? Né? Se isso for verdade, né? Eu também não sei. Não é porque o Ben Pontes está falando mal de MB Lodge que eu confio no cara. Inclusive eu fiz um vídeo, né, falando que, porra, o Tiff, ele deve ser contra o cara, ele deveria ser contra o cara. Não ficar, a gente vai observar, porra, não, cara. Porque até pouquíssimo tempo aqui, o Ben Pontes, ele falava mal, né, tanto da, entre aspas, direita bolsonarista, quanto, né, do Flávio, né, e tudo mais, dos Bolsonaro, certo? Aqui o que o Capitão Sucção havia escrito, né? KKK verme, livrando bronca do mamãe falei em live, coitado. Assim, o Arthur, ele havia visto essa situação aqui, ó. Não. Ó. Ele viu isso aqui, aí falou, não faça isso. Pelo que eu lembro, foi só isso aí, né? Mas enfim, cara, é tanta cagada que eu acredito que o Piauí, se ele continuar com isso, ele também vai ser expulso do MBL. Ele já perdeu a sua candidatura, né, para esse ano, né? Então, para ser expulso, cara, certo? Vamos ver aqui, ó. Renato arruma a luta entre Gabriel Piauí versus Costenaro aí. Contexto: ex-bolsonarista que virou MBL e ex-MBL que virou bolsonarista. Cara, mas eu não sei se o Gabriel aí, não o Piauí, o Costenaro, ele foi pro lado do bolsonarismo. Eu não sei, cara. Isso eu não sei. Eu vou ter que saber mais um pouquinho disso aí pra ter uma opinião. Não sobra nada pro Beta, Flávio Cagão. Vamos ver isso aqui. A gente tá aqui, pela verdade. Filma o chorão. Só quero que você filme o chorão. Aqui, ó. Aqui, esse maluco aqui é o tal do ex-GCM. Filma o chorão. Só quero que você filme o chorão. Filma, comedinho, atrás de todo mundo ali, ó. Comedinho. Eu tô aqui, seu frouxo. Vem cá, vem cá. Ih, frouxo. Porra, ó, o sujeito ele vai com um bando de gente lá pra confrontar 2 caras, bicho. Se fosse ok, você chamar um cara só pra te acompanhar, né, ok, cara. Mas, pô, você chamou essa renca toda de gente aí, então você que é o frouxo, bicho. Por que você não fala na nossa cara? Eu vim aqui só pra trocar ideia. Aí, ó, o machão. Aê, RJ! Inclusive no podcast agora, pô, que eu sou, que eu faço, que eu aconteço. Falou que era homem. Tamo aqui, pô. Esses 2 bunda moles aí, tem coragem de conversar, mano. Ó, esse imbecil aqui foi o que estão comentando pela internet aqui que seria ex-GCM. Eu não sei se ele havia saído, certo? Mas eu havia comunicado em outros vídeos aí, enquanto esse cara aqui estava ajudando o Piauí a acossar os flanelinhos, né? Cara, esse maluco ele estava cometendo um crime, certo? Ele estava cometendo um crime de abuso de autoridade. E tanto o Piauí quanto os outros lá que estavam seguindo eles, né? Estavam cometendo um crime de milícia privada, certo? Então, porra, como é que... Olha, eu fico de cara como alguns influenciadores aí que são da direita e que não gostam do MBL se calaram perante isso que havia acontecido, cara. O próprio Tiff, ele não... Ok, ele viu alguns vídeos e tudo mais, mas ele não atentou o fato de que eles aqui estavam cometendo crimes, né? Então por que esses influenciadores aí que tem gabarito, eles não chamaram a polícia, não, porra, cara?
Eu falo isso aí porque esse pessoal aí tem poder, tem influência, dá pra você encalacrar mais fácil, né, essa galera do MBL aí, né? Porque, cara, de qualquer forma, a gente sabe que pra você resolver a situação dos flanelinhas, né, você combater os caras, não, cara. Eles existem por quê? Porque o senhor Ricardo Nunes, quem permite isso, né? Ele quem permite, ele quem deixa esse pessoal aí agir. Então por que esse pessoal do MBL não vai lá encher o saco do Ricardo Nunes? Por quê? Porque eles sabem muito bem que o MBL ele tem rabo preso, né, com a Prefeitura de São Paulo. Então por isso que eles vão manter esse teatrinho aí pra cima de flanelinha, cara. É muito fácil você fazer esse tipo de coisa aí, porque sabendo que vai convencer os outros gados, né, as pessoas que estão dispostas aí a votar neles, e pronto. Certo? É por isso que eles estão fazendo essa palhaçada aí. Né? Falou que era homem. Tamo aqui, pô. Esses dois bunda moles aí, tem coragem de conversar, mano. É um frouxo mesmo, mano. Esse cara é muito... Conversar sobre o quê, bicho? Conversar sobre o quê, cara? Paia. Pra fora, mano. Não, deixa eles aí. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Os dois frouxos indo embora. Frouxo. Os brabão de rede social. Muito moles, mano. Muito moles. Não tem coragem. É, porque esse homem é outros 500, mano. Cara, assim, é isso que eu falo pra vocês, que os caras são frouxos. Saca só. Os caras... Para falar esse homem é outros 500, cara, pra você acossar os flanelinhas, você ia de grupo, cara. Você não ia sozinho. Certo? Você não ia sozinho. Eles querem confrontar a gente com mentiras. Exato. Tá ligado? Com mentiras. Então eles inventaram. O outro lá leu um print falso que criaram esse print falso, tá ligado? Tipo assim, fizeram tudo isso e a gente tá aqui, pela verdade, tá ligado? Se é print falso, então processa os caras, bicho. Não é você tentando intimidar eles fisicamente que vai resolver alguma coisa. Né? Ele olhar diante do meu olho e falar que ele falou da minha mulher, da minha família aqui na minha cara. Só que ele não fez isso. Por quê? Por que vocês acham? São bunda moles, mano. Falar mentira na internet é fácil, né? Exatamente, mano. Sustentar isso no olho a olho, ele não vem, cara. Aí você saca que esse ex-GCM aqui, né? Se bobear, ele também vai querer um carguinho, certo? Ele vai querer um carguinho também. Tá entendendo? Chorão, frouxo, se escondeu atrás de tudo que ele podia se esconder. Vai sair correndo, mano! Aê, você é muito frouxo, hein, mano? Frouxo! Você é muito frouxo, hein, mano? Frouxo! Você tá muito frouxo falando na minha cara, mano. Mas se ainda tem um resquício de masculinidade aí, dentro dessas suas calças, você vai aceitar 1 contra 1 com o Stenaro. É eu e você, seu velho, no Fight Music Show. Gabriel Piauí contra Gabriel... Ah, por favor, cara. Você quer se queimar ainda mais, bicho? É sério mesmo, cara? Você quer se queimar ainda mais, cara? E o pior, você saindo no braço com o cara, né, não vai refutar o que ele havia dito. Não vai refutar, cara. Eu achava que você era minimamente um sujeito inteligente, cara. Você não é. Você não é. E por conta desses atos aí os quais você anda fazendo, você vai acabar sendo expulso do MBL, cara. Você vai ser expulso do MBL. Olha só. Um guerreiro contra um traidor. É São Paulo contra Rio de Janeiro. Som vai ficar de pé depois que isso acabar. Tá desafiado. Eu não amarelo, meu irmão. Eu não arrego. Sacou? Agora você fala muito, não prova o que diz e ainda mais, é fujão. Não banca nem o personagem que tu criou, seu verme. Cara, a verdade é que tanto esse Piauí aí quanto o Costenaro são dois lixos, certo? São dois lixos. Mas eu tô vendo aqui que o Piauí ele tá fazendo o possível, aqui para se queimar ainda mais com o Renan Santos, cara. Incrível isso, cara, incrível. Esse cara é muito burro, cara. Aqui, ainda, né? Caçando flanelinhas antes do amanhecer. Por que ele não vai lá, vou comentar aqui pela última vez, por que ele não vai lá encher o saco do Ricardo Nunes, cara? Certo? É porque ele é o cara que mantém isso tudo. Globo News, vocês não precisam gostar da gente, mas respeitem nossos eleitores. Já estamos em terceiro nas pesquisas, isso aqui é mentira.
Estamos pautando todos os outros partidos. Aqui o abortista Léo. A ideia era fazer parecer ruim. Tá dando isso aqui. Mutirão Renan Santos na TV aberta. Band. Está a participação de Renan Santos. 20. Ah, porra. É na Band News. Ah, tá. Então, cara, pra encerrar esse vídeo, né? Opa! Esse cara aqui era um dos grandes críticos do MBL, né? A conta foi suspensa, mas provavelmente ela caiu por quê? Tô fazendo aqui uma impressão, né? De que, olha só, provavelmente, né, o pessoal do MBL havia soltado denúncias em massa para essa conta cair, da mesma forma que fazem com o TIF também. Lugar de bandido na cadeia, deputado. Abortista Léo. Putz, aconteceu uma coisa engraçada aqui. Todo mundo tem um ponto fraco, Sansão, que foi o cabelo, Aquiles, o calcanhar dele, né? E o MBL, que são os áudios vazados. Fala aí, Cid com bigode de escovar pinto. O cara já teve umas 500 contas banidas e você quer meter de brabão que foi você que derrubou o Intancável. Fingiu ser bolsonarista só pra fingir que se converteu e fazer a imagem em cima disso. Uma puta tem mais dignidade. Todos vão pagar. Chidori. Curiosidade, se Megapit já apareceu no potencial do Digo. Essa aqui tá, entendi. Poderia crescer muito que nem outros canais que cresceram muito após aparecer no potencial do Digo. Mas no fim o canal dele faliu completamente e agora só restou virar um resenheiro de Twitter que vive fazendo merda. Você, para acusar e perguntar o endereço da clínica clandestina de aborto para o Guto, age com um corvardão, fingindo que nada aconteceu. Aí chega numa faculdade constrangendo uma senhora de idade, dando de brabão e rasgando cartaz. Cachorro adestrado. Pô, ele fez isso aí também? Isso aí, eu mesmo denunciei em peso esse FDP. Piauí quando aparece uma novinha. Mas você mexeu com a menina ou não, permitido no armário? Aqui. Ó, já foi um. Voltou. Bicho. Aqui. O Junito. Parei de interagir com perfis pequenos que ficam dando hate e beitando o engajamento de vocês. Esse Junito aqui, né? Foi exibido que esse cara aqui é viciado em pornografia, né? Mesmo sendo casado com uma mulher e tendo um filho, né? Não compartilhem, não comentem, denúncia e bloque, grato. E Gabriel Piauí esperando você lá, vai ser show. Enquadramos o prefeito de Nova Odessa. Pô, enquadra o Ricardo Nunes aí, pô. Enquadra o Nunes aí, bicho. Então, pessoal, esse maluco aqui, ele não merece ser levado a sério de forma alguma. E, inclusive, quem havia se colocado em uma situação dessas, né? E eu acredito que em pouquíssimo tempo esse cara ele vai sair do MBL. Ele não vai sair pela, entre aspas, porta da frente, não. Ele vai ser expulso porque tá cometendo cagada demais, cara. Ah, e o Tiff também havia dito que quando o Ben Ponte e o Costenaro foram embora de lá, né, do programa lá, estilo podcast, né? Eles haviam sido perseguidos pelo carro do Piauí, certo? Isso aí também já rende um processo. Eu creio que talvez, né, o Ben Ponte vai fazer algo em relação a isso aí. Mas, enfim, cara, é questão de tempo pro Piauí aqui cair, cara. É questão de tempo. Então é isso, pessoal.